Porque às vezes a gente só entende a missão e a grandeza da missão depois de ser quebrado por ela. Tem gente que reconhece a missão, reconhece o que Deus tem como objetivo para nós antes. A gente fala que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Mas na realidade não é isso muito que acontece, né? Então, às vezes, a gente só vai entender realmente essa grandeza quando a gente quebra a cara e entende realmente quando a gente é quebrado pela própria missão. E, não à toa, José até trouxe ali no início com a questão de Isaías. Isaías, ele não se sentia pronto. Pode ser que você aí de casa ainda não se sente pronto. Pode ser que você olhe e fale assim, mas eu, não dá, eu sou o pior pecador, tô fazendo isso, não estou no momento de deixar Deus habitar na minha vida. Eu não vou ser luz, ao invés de ser luz, eu vou ser trevas, né? Só que foi ali que ele foi tocado pela brasa viva, que teve esse processo, né? Que nasceu a coragem para poder erguer a mão e falar assim, eis-me aqui, agora eu vou, agora estou aqui pronto, né? E por que eu queria trazer todo esse ponto, né? Porque não é sobre perfeição, é sobre entrega. A gente já falou isso. Não é sobre você estar no melhor nível, na melhor qualidade, e sim sobre o quanto você está entregue para Deus, né? O quanto você deixa isso. E aí, a minha pergunta para vocês é, se esse processo passou por vocês, se vocês tiveram essa questão de, acho que eu não estou pronto para falar disso, acho que eu não estou nesse. E se sim, né? Qual foi a brasa viva de vocês? O que queimou e purificou? O que doeu, mas ajudou? O que te fez quebrar a cara, praticamente, mas é o que te fez agir? Acho que no meu caso foi a ida pra Goiânia. Explique-se. Porque... Discorra sobre isso. Os goianos vão ficar tudo chateados. Não, gente. Muito pelo contrário. Se tiver algum goiano ouvindo, assistindo, assim, é um lugar fantástico. Se eu pudesse, eu continuava morando lá a minha vida toda. É muito bom. Mas me tirou o fato de eu ter que ir para Goiânia, para quem não me conhece, eu fiquei desempregado, a minha esposa também, a gente buscou emprego lá e acabou indo para lá. E eu saí totalmente da zona de conforto. Eu tinha uma bolha que eu ficava ali tava tranquilo, né? Perto do pai, perto do pai, da sogra, morando no fundo da casa do vô. Então assim, tava sossegado, não tinha dor de cabeça. Pra quem não sabe, Júnior é pai de Jonathan. Alguns pensam que é irmão, mas é pai. Pra mim, ele é meu pai. É por isso que hoje ele tá bem assim, consertado, falando bastante. Brincadeira. Não, se eu falar pouco, ele vai me bater. Mas assim, foi um momento que eu tive que... Eu falo muito isso. Eu melhorei no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho. Eu melhorei muito no meu relacionamento com Deus, porque ali, cara, era eu, Deus e a Pamela. Não tinha mais ninguém. Era nós. Lógico, a gente tinha ali a irmã do meu pai, a tia Sandra e tal, mas não é a mesma coisa. Então, assim, a gente teve que tomar muitas decisões sempre com Deus à frente. Por exemplo, aqui a gente não pagava aluguel. Lá a gente pagava. Então, assim, é um dinheiro que vai e não volta, né? E aí eu via isso diariamente. Então, assim, as coisas iam acontecendo, que nem às vezes vinha em viagem pra cá, o carro já não tava assim naquelas coisas, chegava aqui, aí o carro dava um probleminha, mas não, aqui tá tranquilo, aqui eu tô, arrumava, ia embora. Então assim, a gente sempre via a mão de Deus guiando a gente, todo momento, sempre. E uma das coisas que eu fico muito feliz de poder ter feito parte disso, é que eu participei de um ministério, né, de motociclistas adventistas, levando a mensagem. E eu, juntamente com várias pessoas lá, conseguimos fazer uma regional lá e ela existe até hoje. Então, assim, eu me sinto muito usado por Deus nessa questão, porque não existia lá. E a gente fez esse trabalho, assim. E, assim, quando eu vejo eles conversando aqui, de fazer as missões, eu falo assim, nossa, cara, que legal que foi uma bandeira que Deus colocou ali na cidade e a gente deixou, né, essa mensagem aí pra frente. Então, eu sinto que essa ida pra lá foi a brasa. Bom demais ir pra vocês, meninos. Agora eu vou falar o que o Vitor queria que eu falasse. O Jonathan... Botei a expectativa lá em cima agora, hein? O Jonathan falando do projeto que Deus fez para ele lá, como que ele se sentiu depois capacitado, né? Existe uma frase, Gregory, que eu sempre falo assim, ó, Deus não escolhe os capacitados,
mas capacita os escolhidos. Aconteceu isso com o Jonathan, aconteceu também comigo. A minha experiência, eu vou falar, eu comecei, eu já era jovem, tinha lá os meus 16 anos. Se ele não falasse 16 anos, não ia ficar ele, não ia ser ele. Eu tinha 16 anos e eu não tinha, ainda por motivo de trabalho, ter que sustentar a casa, a mãe, ter um convênio para minha mãe, e eu não tinha estudo. E eu sempre fui escolhido na igreja para fazer algumas atividades, e eu falava isso, eu não tinha capacidade. E Deus foi me capacitando. Depois eu casei, depois eu fui estudar, depois eu consegui as minhas formações, né? Mas assim, como? Foi tudo através da capacitação que Deus me deu. Eu falo que eu tive um privilégio muito grande na empresa que eu trabalho. Por exemplo, eu tive lá na história da KSB, olha, falei aí o nome da empresa, hein? Na história da KSB, como vice-presidente da CIPA, nunca ninguém dirigiu uma comissão. E eu fui escolhido uma vez, o presidente não podia estar presente, e Deus me capacitou. Quem eram os membros da comissão? Era tudo engenheiro, era tudo pessoas com formação acadêmica, e uma pessoa tão leiga, só com ensino médio e alguns cursos técnicos. Mas Deus dá palavras para a gente, e aí eu falei ali, o pessoal Você falou se sentiu usado ali. Eu senti, e aí é nessa hora que eu falo assim, como que Deus nos capacita. E eu falei esses dias atrás lá, falei assim, olha, na história aqui da KSB, eu sou o único vice-presidente que dirigi uma comissão aqui. Então, tudo honra e glória para o nosso Deus. Amém. É Ele que nos capacita. É isso que eu tava falando, que tipo assim, a gente tem que associar tudo a Deus. Porque você podia ter feito, achou que foi legal, falou, nossa, o que eu estudei valeu a pena. Aí você não, você associou a Deus. E respondendo a sua pergunta, eu não vou me estender muito, mas qual era a pergunta? Tô brincando. Respondendo a sua pergunta, eu não sei a pergunta. Não, eu acho que eu me sinto, como você falou, quando virou a chavinha, quando tal. Eu não é que eu não vou me diminuir aqui, mas eu não me sinto em momento algum capacitado, mas eu estou sempre disposto. Então eu sinto que minha vida eu toco ela assim. Eu nunca me sinto pronto, até porque eu acho que a partir do momento que eu me sentir pronto, talvez eu não tô pronto para esse momento. Deu me sentir e falar assim, não, agora eu tô pronto para responder qualquer pergunta. Cara, todo episódio gravado aqui é um desafio para mim, porque eu nunca me sinto pronto. E todas as vezes que a gente vem fazer aqui, na maioria das vezes, a gente consegue finalizar tudo ok. Porque, acabando aí, né? Então, eu nunca me sinto pronto, mas eu sempre estou à disposição para que Deus trabalhe em mim, entendeu? E é só isso que Deus quer, que você esteja disposto a deixar Ele trabalhar. Antes de Deus enviar, Ele transforma. Antes mesmo dele jogar, você te capacita.